Abra sua Bíblia comigo. Vamos fazer uma breve meditação no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 2, e o versículo 1 a seguir. Ainda que para te seguir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo está. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meu rosto vem molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa carta destinada à igreja de Éfeso, ela está inserida num contexto ao qual o apóstolo João, por sua fidelidade em testemunhar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, havia sido levado por ordem do imperador Domiciano para a ilha de Patmos, uma ilha onde todos os bandidos de alta periculosidade eram enviados ali, a fim de morrerem nesta ilha. Uma ilha tomada por serpentes, uma ilha da pior espécie ou da pior qualidade. Se alguém sobrevivesse à estadia nesta ilha, no mínimo sairia de lá leproso, com a vida, com a saúde completamente escassa. E João, ele está na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos a Bíblia diz que Deus, por intermédio de Cristo, que revelará para que um anjo informe a João todas as coisas que haveriam de acontecer no presente era da igreja e também no futuro, a saber, as revelações futuras. E a ordem é: tudo aquilo que você vê, João, escreve, porque isso é verdadeiro e é fiel. Tudo quanto lhe for mostrado, escreve. Eu tenho destino para as revelações. Estas revelações é para serem enviados às 7 igrejas da Ásia Menor. Para cada uma destas igrejas, Deus tem um tratado diferenciado, né?
tem tratado diferenciado. Esmirna e Filadélfia são as únicas que não sofrem repreensão por parte de Deus. Elas são, ou seja, é exaltada ali a honra que elas dão ao Deus Todo-Poderoso. As quatro delas serão extremamente repreendidas, né? E a igreja de Laodiceia será completamente reprovada, enquanto 4 delas terão seus altos e baixos, terão suas características boas e ruins, reprováveis diante de Deus. Mas em todas as igrejas, Jesus se representa ou se apresenta como aquele que está no meio dos 7 castiçais de ouro, e que tem em suas mãos, ou seja, as 7 estrelas. 7 castiçais de ouro se referem à igreja. A primeira coisa que eu quero que você entenda, para você que talvez se encontre aqui numa situação meio que de adversidade e confrontado com aquilo que as pessoas dizem em relação a você, lembre-se que desde o momento em que você entregou a sua vida para Jesus, Jesus te deu um extremo valor, até antes mesmo, Ele já te valorizava. Agora, em sua presença, você não é qualquer coisa, porque a igreja ela é formada por salvos. A igreja é formada por aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, formam o corpo de Cristo aqui na terra, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, se Cristo está dizendo, eu estou no meio dela, e ela é representada aqui pelo ouro, você sabe muito bem que o ouro custa caro, é valoroso, é um bem muito precioso. Não sei se você está entendendo, mas você não é qualquer um, você não é qualquer coisa. Em relação à igreja, Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Cutuque esse irmão ao seu lado e diga: você tem valor, você é uma joia preciosa, a tua alma custou caro, e o preço foi o precioso sangue de Jesus Cristo vertido da cruz do Calvário. Ele padeceu, sofreu, se entregou, foi à morte, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então levanta essa tua mão e glorifica o Deus da tua salvação. Você não é qualquer coisa, você não foi resgatado por qualquer preço, você é a menina dos olhos de Deus. Se alguém te despreza, Jesus te ama. Se alguém não se importa, Jesus se importa. Se alguém não está nem aí com você, você pode ter certeza: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A primeira carta, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, igreja essa plantada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. A Bíblia diz em Atos, ou Lucas, e deixa registrado em Atos capítulo 18, 19, Paulo em primeira mão chega acompanhado de Priscila e Áquila, um casal abençoadíssimo que auxiliara muito no ministério de Paulo. E ele fica por um determinado tempo ali, por cerca de alguns dias, disputando na sinagoga que havia em Éfeso dos judeus. E a Bíblia Sagrada diz que alguns, como sempre, vão se opor à exposição do Evangelho, à nova doutrina que Paulo carrega consigo, a doutrina da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, alguns intentam contra Paulo. Tranquilo, a obra de Deus sempre vai sofrer intentos, oposições. Jesus foi claro que aqueles que viessem a segui-lo, assim como ele havia sido perseguido,
Os discípulos também seriam perseguidos, porque não são maiores que o seu Senhor, os discípulos. E Paulo vai sofrer forte oposição. Paulo não vai ficar nesse primeiro estado, nesse primeiro instante, na cidade de Éfeso. Ele tem um concílio em Jerusalém para resolver e tratar de algumas coisas. Ele volta para Jerusalém e deixa Priscila e Áquila lá na cidade de Éfeso. Priscila e Áquila. Interessante que não há título ou nomenclatura de apóstolos para este casal, mas eles são cheios de Deus. Então eu aprendo algo interessante. Não é porque tem nomenclatura que tem título ou que tem cargo na igreja que somente esses serão usados por Deus. Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser, influente, não influente, rico, pobre, azul, amarelo, preto, branco, verde, enferrujado. Quando Deus quer usar, Ele usa. Ele é o dono da obra, e cada um que Ele escolhe tem o seu devido labor, ou seja, o seu devido labor, e tem um propósito, tem um objetivo. Enquanto Paulo vai para Jerusalém, Priscila e Áquila vão ficar em Éfeso. É ali que eles vão se deparar com Apolo, um judeu que bate de frente com Paulo no conhecimento. A Bíblia diz que em relação à exposição das Escrituras, ele é muito eloquente, só que não conhecia Jesus. Sabe quem vai ensinar esse homem? Apolo. O camarada pregava não errava uma vírgula, tinha a lei completa aqui, na ponta da língua. Um sábio, um erudito, só que não conhece. Então não adianta ter letra se não tiver relacionamento e conhecimento com Cristo. Então não adianta. Sabe quem é que vai instruí-lo? Priscila e Áquila. Nossa, Priscila não veio hoje, né? O Áquila também não veio. Eles vão ser padrinhos do casamento, né? Olha a importância. Um simples casal será responsabilizado de dar lições espirituais em relação a Jesus Cristo para aquele grande homem. Então nós temos muita coisa para aprender aqui sobre o caráter de Priscila e Áquila e também de Apolo. Priscila e Áquila têm disponibilidade para ensinar e Apolo tem disponibilidade para aprender. Ele é um grande pregador, conhece a lei, mas o centro do teu coração existe o quê? Algo chamado humildade. Humildade, porque não é qualquer um que senta para ouvir Priscila e Áquila. Nos dias atuais nós vemos uma luta dentro da igreja, nós vemos por aí nos grandes congressos, é uma luta para ouvir pregador famoso, é uma luta para se assentar aquele que está sendo famoso, levado pelos quatro cantos da terra, é uma luta, o povo disputa lugar, o povo paga ingresso, é uma maluquice só. Mas quando é de Deus de verdade, Ele não se importa com o vaso que está sendo usado para transmitir a mensagem, porque quem é de Deus sabe que a mensagem não é do vaso. Quem dá a mensagem é Deus. Então os que são de Deus ouvem a voz de Deus e agem conforme a vontade de Deus. Eles vão ensiná-lo e ele vai sentar para ouvir. Humildade. Olha só, tem muita gente que quer começar a aprender, mas não quer parar para sentar para ouvir. Só pode ter poder para ensinar quem senta para aprender a palavra, para ouvir acerca de Cristo, para ouvir as doutrinas do Senhor. Tem que sentar, tem que ouvir, para que um dia possa querer ensinar alguém. Para Priscila e Áquila poder ensinar, porque eles haviam aprendido com Paulo, eles haviam aprendido com outros mais espirituais. Então todas as vezes eu quero ensinar, quer ensinar, senta para ouvir, quer ensinar, senta para aprender, quer pregar, vai aprender primeiro para a glória de Deus. Então Apolo vai se permitir ser instruído. De repente, mais tarde, Paulo volta. Atos 19. Paulo vai voltar agora e vai se deparar com 12 discípulos de João, que haviam sido batizados através do batismo de João para o arrependimento dos pecados, mas não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Paulo chega e informado: existe uma igreja aqui, existem os discípulos aqui de João, mas foram batizados? Não foram ainda. Então Paulo vai ter com eles. Paulo questiona em relação ao Espírito Santo, ou seja, o nível de conhecimento que eles possuíam do Espírito, mas nós nem ouvimos ainda falar do Espírito Santo de Deus.
Ah, é? Vocês não ouviram? Mas vocês foram batizados em qual batismo? O batismo de João. Vem para cá. Impõe as mãos sobre a cabeça. Ainda tem poder nas mãos de quem tem unção. Ainda tem poder na vida daquele que é ungido por Deus. Ungido faz total diferença onde chega. Ungido é o ponto de contato entre o homem caído com o Deus Todo-Poderoso que está entronizado entre os querubins e serafins. Paulo impõe-lhes as mãos sobre a cabeça, e a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus imediatamente fora derramado sobre a cabeça daqueles 12 discípulos, e ambos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Começam a falar em línguas e profetizar para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Então eu percebo e entendo algo aqui, que aquilo que você desconhece, quando você sofre o impacto da presença de Deus, as coisas se tornam claras na sua vida. Quando você recebe a presença do Espírito Santo de Deus, a sua mente é transformada, é renovada. Quando você recebe a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você recebe a capacitação de Deus, você recebe a armadura de Deus, você recebe a autoridade, discernimento espiritual para viver uma vida de intimidade com Deus Todo-Poderoso. Talvez esteja alguém perguntando: mas isso só aconteceu naquela época, hoje não acontece. Você está equivocado, você está errado. Diante de um questionamento que Pedro prega, o primeiro sermão pentecostal lá em Atos 2, a Bíblia diz que uma das informações que Pedro deu em relação à manifestação do Espírito Santo, que haviam enchido 120 homens, inclusive Pedro que estava lá, ele diz: a promessa é o que está escrito lá em Joel 2, 28 e 29. Esta promessa diz respeito a nós, a vós, aos vossos filhos e a todos quanto nosso Deus chamar. E aí você está dormindo, não está entendendo. Talvez você pense: mas eu estou aqui por obra do acaso. Você não é fruto de obra do acaso, não. Você é fruto da escolha soberana de Deus. Como assim, pastor? João capítulo 6, Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai que o enviou não me enviou, não o trouxer. João 15, 16, Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei. Você não é fruto da escolha humana, você é fruto da escolha divina. Então o Espírito Santo está à disponibilidade para te encher, para te capacitar, para te revestir de poder, de autoridade. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida morta, é uma vida vazia. Mas uma vida com o Espírito Santo é uma vida cheia, revestida de poder, de autoridade, com toda a armadura de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo manifesta as virtudes daquele que os tirou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Uma vida cheia do Espírito Santo recebe autoridade e resistência espiritual no tempo de angústia, no tempo de luta, no tempo da perseguição. É por isso que nós temos que buscar constantemente sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é que eu posso receber? A Bíblia responde, Jesus responde. Lucas 11, Jesus disse: a borboleta, vai sentar aqui não, hein? É um aeroporto, mas não tem vez para você aqui não. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. Aquele que pede, se não pedir, esquece. Fica aí com carinha de choro, com carinha, isso não resolve. Deus não trabalha com emocionalismo, Deus trabalha através da fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Tem que ter atitude, tem que reagir, tem que partir para cima. Pedir, dar-se-vos.
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Foi dito aqui, oração. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E ele diz: quem dentre vós o filho pediu um pão, lhe dará uma serpente, um escorpião? E ainda mais Jesus diz: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O maior interessado em que a igreja seja cheia do Espírito é o próprio Deus. Então só não recebe quem não quer, só não recebe quem não busca, só não recebe quem não insiste. Os 12 discípulos de João agora são 12 discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos 19 que através das mãos de Paulo o Senhor fazia obras extraordinárias. Obras extraordinárias, a ponto de virem ter com ele toda a cidade de Éfeso. O povo vem para ver o que está acontecendo. E os que vêm levam consigo os seus aventais e os seus lenços de uso pessoal. Levam, e onde chegam e onde há um enfermo, um possesso, eles fazem uso daquele lenço, daquele avental. E a Bíblia diz que as enfermidades são arrancadas do corpo das pessoas, devido à tamanha unção que estava sobre a vida do santo apóstolo de Deus. Por isso que nós cremos em atos proféticos, por isso que nós cremos na manifestação de Deus. Nós temos aqui esse lencinho aqui com o nome poderoso de Jesus. Não é nome de Paulo, de Pedro, de Tiago, não. É o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que se nomeia. E eu creio que se você fizer uso da sua fé, os milagres acontecem, como nós temos ouvido vários testemunhos aí, para a glória de Deus. Mas como, pastor? Isso só coube a Paulo naquela época, só se for na sua Bíblia. Jesus diz: aquele que crê em mim não somente fará as obras que eu faço, mas obras maiores farão. Jesus diz: olha, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causarão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nenhum momento eu vejo Jesus dizendo: Paulo, faz uso dos seus lenços, faz uso dos seus aventais. Mas Paulo está cheio do Espírito Santo. Paulo está cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem estratégia, tem direção, tem autoridade. E quando age na unção, na direção de Deus, Deus confirma com sinais, prodígios e maravilhas. E desta maneira a cidade de Éfeso vai sendo completamente impactada pelo poder da exposição do Evangelho, na unção do Espírito que estava de forma abundante sobre a vida de Paulo. Eu quero crer que nesta manhã tem gente aqui recebendo esta virtude, recebendo esta autoridade, recebendo este poder para se tornar um diferente. Um pequeno homem, calvo, barbudo, corcunda, fazendo a diferença na cidade de Éfeso. O impacto foi tão forte naquela cidade que a Bíblia diz que até os feiticeiros de plantão começaram a se converter. Os feiticeiros não resistiram o poder do Evangelho, não o poder de mensagens filosóficas, não esse falso evangelho que é pregado hoje, que não requer compromisso nenhum, que a pessoa vem e fica do jeito que está e está bom, me enriquecendo está ótimo. Não, mas o Evangelho. Por isso que mais tarde Paulo, experiente ou seja, das experiências que ele teve em cada cidade que passou, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por que, Paulo? Alguém poderia questionar por quê? Porque é o poder. Porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Poder se tem Evangelho, tem poder. Se tem Evangelho, tem legitimidade na salvação.
Salvação por emocionalismo, filosofia, conversa fiada, esquece. Isso é emocionalismo. É gente que está edificando casa sobre areia. Qualquer situação, tira ele, mata ele, joga para fora. Mas se está edificado no Evangelho, Jesus diz: eu vou comparar o homem prudente que ouviu a minha palavra e guardou. É aquele que, como se tivesse edificado a sua casa sobre a rocha. Caem-se a chuva, correm-se os rios, sopram-se os ventos, porém a casa, ela permanece firme, permanece firme, permanece firme. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. O Evangelho liberta, transforma, estrutura, fortifica, fortalece, revigora, faz do homem um santo homem e uma santa mulher de Deus. Quem pode adorar a Jesus Cristo? No Evangelho não há resistência. Imagine os demônios furiosos com a presença de Paulo ali. Só que eles não podem pará-lo. Um tal de Demétrios vai tentar parar a obra. Só que Demétrios não conhece sobre a qual promessa Paulo estava operando aquelas maravilhas em Éfeso. Mateus 16, Jesus disse para Pedro: em verdade vos digo que tu és Pedro, fagulha de pedra, mas que sobre essa pedra, se referindo a ele, Jesus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Em cada cidade, em cada bairro, em cada lar que não conhece o Evangelho de Cristo, o Satanás estabeleceu uma porta de resistência. Mas quando chega ungido, quando chega a ungida, quando chega um homem cheio do Espírito, com o Evangelho na boca, por mais simples que seja, irmão, mas se ele tem comunhão, tem intimidade, é uma vida santa, tem Evangelho na boca, pode ficar tranquilo, as portas serão arrebentadas, escancaradas. Por quê? Porque foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo trava, tranca enquanto a igreja não chega. Mas quando a igreja chega, quando a igreja avança, quando nós vamos, Deus arranca os ferrolhos de ferro, arranca as trancas, coloca por terra as algemas, as cadeias, as grades espirituais, e põe em liberdade aqueles que estão contritos, tristes, angustiados, amarrados. É por isso que a igreja tem que se mobilizar na obra de evangelização. Então ali agora é plantada a igreja de Éfeso. A Bíblia diz, Lucas faz questão de registrar, que esta igreja, ou que essa cidade de Éfeso, a mais importante de toda daquele estado geográfico, ela presta culto a uma tal de Diana dos Efésios. E era comercializado ali pequenas imagens que eram vendidas. Então o lucro da cidade, da maioria do povo da cidade, era através da venda de imagens. É igual uma cidade aqui do Brasil. Pastor, vão te processar. Olha a minha cara de preocupado, vão te prender. E aí, se prender eu pego na cadeia. Igual uma cidade que tem no Brasil, você sabe, né? Tem uma Diana aqui no Brasil. Aí os caras vivem do comércio, de imagem de barro, de madeira, de ouro, de feno. Aí eles começaram a se incomodar, porque o lucro acabou parando. Por quê? Se o lucro começou a acabar, significa que até os que faziam as imagens estavam se convertendo. E Deus vai libertar esse Éden aqui. Deus vai libertar essa Sorocaba, o Brasil, em nome de Jesus. Deus está operando, Deus está operando. O diabo pensa que está prevalecendo, mas não há quem possa prevalecer contra a igreja. Não interessa, vem uma grande perseguição, mas tranquilo. Em todas as fases e épocas da igreja houve uma grande perseguição para que se despertasse um grande avivamento. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir com o teu propósito. E ainda que tenhamos que pagar com a nossa própria vida, não vamos nos calar diante das ameaças do inferno, mas vamos avançar em nome de Jesus para ganharmos almas para o reino de Deus.
Então está ali o início da igreja de Éfeso, uma igreja agora quando Paulo vem pela segunda vez, ele vai ficar por 3 anos. Agora imagine uma igreja tendo como pastor o apóstolo Paulo. Será que tinha instrução? Será que era uma igreja fundamentada nas Escrituras? Será que era uma igreja resistente às investidas do diabo? Claro. Imagine nós todos sentados aqui ouvindo o carequinha pregando aqui, cheio de unção, cheio de autoridade, todos os dias Deus operando sinais através das suas mãos, e a palavra inspirada por Cristo sendo liberada para toda a igreja. 3 anos ele vai ficar ali. Então uma igreja completamente estruturada. A igreja está em fase de crescimento, os feiticeiros vão se convertendo, os idólatras vão se convertendo, vão deixando a prática da idolatria, porque conversão genuína é mudança radical de vida. Esse negócio de me converti, continuo com as mesmas práticas, isso aí é mentira. Quem se converteu se torna uma nova criatura para a glória de Deus. Então o início da igreja foi assim, uma igreja avivada. Esta igreja vai ter 2 cartas endereçadas a ela. A primeira carta é a carta de Éfeso, a igreja aos Efésios, quando Paulo já está preso em Roma. Paulo está preso em Roma, em uma prisão domiciliar, esperando o segundo julgamento. Depois ele seria o quê? Decapitado. E aí ele envia esta epístola. Agora a igreja está na responsabilidade de Timóteo. Então ele envia uma epístola a Timóteo, a Éfeso, que está sendo liderada por Timóteo, com toda a relação de doutrinas necessárias para uma igreja que de fato está em Cristo, para uma igreja crescer de forma saudável. Ele fala em relação, lá no capítulo 4 de Éfeso, em relação aos que servem a Deus e os que não servem, daqueles que de fato dão ouvido à voz de Cristo e agora, sendo novas criaturas, glorificam com um novo comportamento e um novo testemunho, que é o dever de todo cristão. Então ele envia essa epístola, maravilha. Agora, a segunda carta que é enviada para Éfeso é justamente essa que eu vou começar a pregar agora sobre ela, a Éfeso, ou seja, aqui de Apocalipse, capítulo de número 2. Então, desde a instalação da igreja de Éfeso, através da equipe missionária de Paulo, a primeira carta a ser enviada 10 anos após, e agora esta está sendo enviada 40 anos depois da fundação da igreja. Eu disse 40 anos após a fundação desta igreja. Então um bom tempo já se passou. Paulo, antes de seguir a sua viagem para Jerusalém, ele reuniu com os líderes. O homem é tão extraordinário que ele levantou, estabeleceu presbíteros para a igreja, anciões, e antes da partida encontrou com eles na margem do mar. Antes da partida, fez as suas considerações. Hoje vocês estão me vendo, mas nunca mais vocês me verão novamente. Paulo estava consciente que ele iria e não voltaria mais. Mas ele estava tranquilo, porque o seu papel havia sido feito. Uma das considerações que ele fez para os bispos daquela igreja, que eles viessem a vigiar, a ficarem atentos, porque seriam introduzidos dentro daquela mesma igreja lobos cruéis, que não teriam piedade do rebanho. Então Paulo já havia profetizado: vai entrar lobo cruel. Então profecia não é só para o meu bem-estar? Então não é esse negócio que a gente está vendo em Facebook, lá, faz um pix que eu te dou a revelação. Não cai no laço desse diabo não, irmão. Abre os seus olhos em nome de Jesus. Se tem alguém que é besta a esse ponto, aí já é demais. Deus que me perdoe. Desculpa o linguajar, mas gente, poxa, tem a Bíblia na mão, tem a verdadeira profecia, e fica atrás desses candangos sem vergonha que estão fazendo um monte de besteira, e o povo acredita. Se não me der o pix, eu não faço a revelação. Eu queria achar esses caras para ter alguns segundos de lazer com eles, entendeu? Um tatame assim, só para brincar. Não ia ter muita coisa, só para brincar um pouquinho, porque filhos do diabo, você é filho de Satanás, não cai nessa. E o povo desesperado vai atrás dessas porcarias. Deus está falando coisa nenhuma, não acontece nada, tudo palhaçada, tudo, né? Tem um profeta que é seguido pelos trouxas, é trouxa mesmo, pode processar, né?
que diz lá, se não mandar o Pix eu não vou profetizar. Ele até xinga em hebraico. Dá para acreditar nisso? Eu vou te xingar em hebraico. Eu ia dar um nele. E o povo gosta, fala a Deus, fala. Dá licença. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Então Paulo instruiu e disse: olha, eu vou vos aconselhar uma coisa, acautelar, fiquem atentos, por quê? Porque Deus vos constituiu bispo e pastores do seu rebanho aqui na terra, mas introduzirão lobos cruéis, que não terão compaixão e misericórdia das ovelhas. E Paulo seguiu a sua viagem. Agora 40 anos depois, se cumpriu o que Paulo havia dito. A igreja está sofrendo forte influência por aqueles que seguem os nicolaítas, toda sorte de doutrina contrária à palavra de Deus, falsos mestres que estavam dentro da igreja ensinando um outro evangelho. E para esse Paulo diz em Gálatas 1:8: se um anjo do céu ou um dentre nós viermos a vós e vos pregar um outro evangelho além daquilo que já vos temos anunciado, considerai-o anátema ou maldito. Agora tem um grupo dentro da igreja que já está dando ouvido a esse tipo de pregação, a esse tipo de instrutores. E aí, agora aquela igreja que estava no início cheia do Espírito, cheia da presença, cheia das obras, continua cheia das obras, cheia de prestação de serviço, cheia de zelo, mas está faltando a base, que é o amor. Eles fazem tudo mecanicamente, eles fazem tudo direitinho. Já viu aquela coisa que um casamento, vamos fazer uma comparação no casamento, homem e mulher, que é esse o casamento que a Bíblia diz. Fora isso, é coisa satânica, né? É invenção do diabo. Casamento é homem e mulher, porque Deus criou macho e fêmea e acabou. Não tem esse negócio de, não tem. Pastores, vão te pegar, pode pegar. Aí, num casamento acontece muitas das vezes que pelo tempo que vai passando, o amor vai se desgastando, de repente chega até um ponto de esfriar completamente, e ambos se tornam grandes o quê? Amigos, companheiros, irmãos. Um não trai o outro, um respeita o outro, um é fiel ao outro, mas já não tem mais o quê? O amor. Esta era a condição da igreja de Éfeso após 40 anos que havia se passado. Você há de se lembrar de que Salomão, certa feita, disse que o final das coisas é melhor do que o princípio. Então deixa eu dar uma dica aqui. Talvez você começou mal, mas no meio da trajetória você se consertou. Agora não importa como você começou, o interessante é como você vai terminar. Tem muita gente que aparentemente começa bem, arrebentando aquela coisa toda, no meio da trajetória afunda e não volta mais. Tem outros que começam aos trancos e barrancos, parece que não vai frutificar, não vai germinar semente, parece que, poxa, está ali por estar, mas de repente os dias passam, os meses, os anos, a obra de Deus vai sendo realizada, e de repente você vê, se torna uma grande estrutura, se torna um potencial nas mãos de Deus e vai até o fim perseverando para a glória de Deus. Essa igreja após 40 anos, Jesus diz aqui, o João escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é o anjo da igreja que está em Éfeso? Alguém sabe? Quem é? O pastor. Para aqueles que dizem por aí, eu não preciso ter um pastor, eu não preciso ter uma liderança espiritual, eu faço do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero. Deus não quebra princípios. Princípio de honra deve ser respeitado por aqueles que de fato temem a Deus. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, sem que a minha liderança esteja sabendo. Eu vou fazer, você vai se arrebentar por completo. Jesus, antes de falar com a igreja, falou com quem? Com quem? Com o anjo da igreja. Ele escreve estas coisas, olha só, escreve ao anjo da... Escreve o que, Senhor? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele tem a sua liderança estabelecida para ser respeitada aqui na terra. Só que quem está no comando
Só quem está no comando, quem continua no comando, quem é o dono, quem ordena, quem determina, quem faz, quem inspira, quem dá mensagem, quem derrama os dons, quem faz e acontece, é Ele. São meus pastores, meus cooperadores, mas todos eles estão nas minhas. Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas, operando eu quem? Mãos. Aqui fala de poder, de autoridade de Cristo, de ordem, de comando. Você pensa que a gente vem aqui e fala o que quer, e diz o que pensa, e vai falando coisa que nem sabe o que está. Não, a gente vai debaixo de uma autoridade, debaixo de uma autoridade. Antes de me apresentar a você, eu já tive o meu particular com Ele. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Anda no meio porque Ele é o centro. Se alguém vier para um culto como esse interessado em dar glória a qualquer personagem, é incrédulo, é idólatra e está destinado ao inferno, porque Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o centro da nossa adoração. O motivo que nos atrai para um ambiente como esse é dar glória a Ele, é adorá-lo porque Ele é glorificá-lo, é exaltá-lo, é engrandecê-lo, é bendizê-lo, é ouvi-lo. Jesus está no meio dos 7 castiçais. E Ele continua dizendo: eu sei. Se você acha que ninguém sabe, Ele sabe. O que? As tuas obras. Eu posso ser uma coisa aqui, outra coisa lá fora, e achar que eu estou enganando o povo. Só que o que eu não posso me esquecer é que Ele sabe tudo. Principalmente o tipo de obra que eu estou praticando, sejam elas boas ou sejam elas más. Você pode enganar a esposa, pode enganar o marido, pode enganar o pastor, pode fazer o que você quiser, engana o patrão, faz o que você quiser, só que esteja ciente, Deus sabe, Deus está vendo, e Ele vai prestar conta com você um dia. Ele diz: eu sei as tuas obras. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de tudo, passado, presente, futuro. Para Jesus é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Ele está ciente de tudo quanto se passa em toda e qualquer situação. Então Ele conhece as nossas obras e o teu trabalho. Então é uma igreja que exerce uma função, é uma igreja trabalhadora. Ela trabalha em prol do evangelho. Ela não deixou de trabalhar. Olha só, Jesus está destacando aqui as suas características positivas, né? Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua o quê? Paciência. Olha só, uma igreja completamente ortodoxa, uma igreja que quem está de olho, ou quem está de fora olha e diz: está cheio de Deus, está arrebentando, está salvo. Só que infelizmente o negócio está feio. Aparentemente quem está do lado de fora e olha, observa as práticas, o zelo, né? A maneira de se comportar diante de Deus, fazer a obra, evangelizar, praticar boas obras, e a paciência que tem, a resistência contra as falsas filosofias. Quem está do lado de fora pensa: puxa, a igreja está arrebentando. Só que ela perdeu o essencial. E ele continua dizendo aqui que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos. É uma igreja que tem discernimento. Quem havia instruído essa igreja? Quem havia instruído essa igreja? Quem? Paulo. Então é uma igreja que não é levada assim ela tem conhecimento bíblico, e através da Bíblia você discerne qualquer fonte de qualquer doutrina, seja diabólica, seja humana ou seja de Deus. É através da palavra. E ela consegue discernir alguns que se intitularam enviados por Cristo, que na verdade não era. Nós temos nessa última era aqui da igreja, aqui na terra, alguns que se dizem ser de Deus e não são. Será que tem falso profeta hoje? Eu vim em nome do Senhor, eu estou em nome do...
Mas Jesus não disse em Mateus 24: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Jesus não disse em Mateus 24 que, se possível, enganaria até os próprios eleitos, ou até os próprios escolhidos. Jesus não disse que eles teriam esse poder de influência através de sinais, prodígios e milagres que ele operariam. Então toma cuidado com o que você está identificando como santo homem de Deus por aí. O homem de Deus não se conhece pelo fruto do dom que ele manifesta, porque o dom é do Espírito. Agora Jesus diz: quer conhecer se é de Deus ou não? Olha para o fruto, olha para o fruto. A árvore se conhece pelo fruto, é pela prática de boas obras, é por uma vida de arrependimento, de conversão, de produção de bons frutos. Aí você vai conhecer se é de Deus ou não é. Tem muita gente sendo enganada por aqui. Você vê as multidões, olha, esse cara está cheio de Deus. Será? É uma ditadura, uma tirania, um negócio tal. Você vê umas coisas, meu Deus, eles são os donos da igreja. Não cai nessa não. Sai fora enquanto há tempo. Mas a igreja de Éfeso, mesmo após 40 anos e 100 ainda, o amor está bem lá embaixo, bem frio. Eles ainda têm discernimento, porque aquilo que você aprende com Deus fica guardado. Tudo que você aprende fica guardado. Fica guardado. E sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho porém, olha agora, ó Jesus fez questão, porque Jesus é tremendo. Jesus nos honra, não é o que a Bíblia diz: eu honro os que me desprezam serão o quê? Então Jesus faz questão de honrar as qualidades de uma igreja frutífera. Então primeiro aqui ele trata de todas as qualidades daquela igreja. Resistente ao mal, combate aos falsos ensinos, os falsos apóstolos, permanece na doutrina, ali é firme, na verdade está ali. Agora ele vem para dar só uma adicionada do principal. Tenho porém contra ti, que abandonastes ou deixastes o teu primeiro o quê? Amor, ou a tua primeira o quê? Caridade. Então o que Jesus está dizendo? Vocês estão trabalhando, aparentemente vocês continuam sendo a mesma pessoa, só que vocês já não fazem mais o que faziam, motivados pelo amor. Vocês estão como se fossem máquinas, ferramentas, trabalhando no impulso, na força do próprio braço. E assim não vale. Tem que ter amor, tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação, tem que ter amor. A base é o amor. Eu tenho que fazer não para aparecer para homem, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Eu tenho que fazer não para impressionar ninguém, eu tenho que fazer para glorificar o nome de Jesus, a fim de que Ele, através da minha vida, seja glorificado. Este deve ser o real sentido do nosso ser, de fazer algo para Deus. A base deve ser o amor que temos para Deus. Lembra de quando nós nos convertemos? Não é bem mais diferente do que os dias atuais? Se você se converteu, é claro. Se não se converteu, um burro em ponto de faca. Mas quem se converteu, você se lembra como era no início? Seu desejo de estar na igreja era todos os dias, aquela alegria. Quando não tinha o que fazer, tem como, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas o tempo foi passando e você foi se esfriando, porque foi abandonando a prática do primeiro amor. Deus não tem culpa nenhuma disso, perceba. Vocês estão legalzinho aí, bacana. Só que eu tenho algo contra vocês. O quê? Que deixastes. Quem deixou? A igreja. Nosso estado ao qual nos encontramos agora não é e nunca será a culpa de Deus. Sempre será a nossa culpa. Tudo que enfrentarmos aqui, nunca Deus será culpado. A culpa será sempre nossa. Agora é preciso saber aqueles que estão disponíveis a receber a repreensão de Deus e se conservar no centro da tua vontade, porque é muito fácil receber as bênçãos do Senhor. Isso é para qualquer um. A porta está aberta, e recebe isso, e recebe aquilo, seja curado, oh glória, aleluia. Só que o verdadeiro filho de Deus, que não é bastardo, quando é repreendido, entende que Deus só repreende aquele que Ele ama. E toda a repreensão do Pai é benéfica.
é benigna, é produtiva, é edificante, é construtiva, o que vai acrescentar em nós experiências extraordinárias. Quanto mais provados somos, quanto mais corrigidos, mais fina e refinada vai ficando a nossa fé, mais fortificado vai ficando o nosso coração, mais firmados vão ficando os nossos pés, e mais parecidos com Cristo nós vamos ficando. Lapida aqui, lapida ali, corta uma coisinha aqui hoje, dá uma podadinha aqui amanhã, mas glória a Deus, que se Ele está podando, se está lapidando, é porque quer que frutifiquemos. Se Ele está podando, se Ele está lapidando, é porque ainda tem jeito, ainda há oportunidade, ainda há esperança. Então levante essa mão, glorifique, adore, disponibilize a tua vida aqui nesta manhã, e assim como Maria, diga: Senhor, cumpra em mim segundo o teu propósito. Assim como Saulo, a caminho de Damasco, ao se encontrar com Cristo e cair do cavalo e de rosto em terra, declarar: Senhor, o que queres que eu te faça? E Ele te dará instrução, Ele te dará direção, Ele te encaminhará segundo as veredas da sua justiça. Então a igreja que está aqui, se a igreja levanta a mão, glorifica, adora o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que supre, o Deus que provê as necessidades daqueles que nele esperam. Haviam perdido o primeiro amor, mas ainda era igreja. Aleluia! Haviam perdido, abandonado a prática do primeiro amor, mas ainda estavam congregados lá. Sabe o que significa? Nós estamos assim, mas temos esperança. Nós temos esperança, não vamos continuar assim. Não vamos permanecer. Cristo se manifestará, e assim como Cristo se manifestou, e assim como nesta manhã Cristo está se manifestando aqui. Talvez você entrou aqui assim, desta maneira, mas você está aqui. Você entrou aqui, não tem mais aquela chama, aquela coisa, mas você ainda conserva os bons costumes. Você ainda é fiel à palavra de Deus. Você aonde está, você conserva a palavra, você quer viver de acordo com a palavra, você luta contra as suas vontades, você luta contra aquilo que para o mundo é normal, e você vai na contramão. Então há esperança sim, há esperança sim. Eles estão naquele estado, mas Jesus não esqueceu daquela igreja. Foi a primeira igreja a ser tratada. Porque tudo que a gente faz para Deus não cai no mar do esquecimento, não. Lá atrás eles fizeram muito, agora não estão, até estão produzindo, mas já não com a mesma motivação, mas lá atrás eles fizeram. E está tudo registrado o que a gente fez. Aí Jesus não vai abrir mão, Ele vai se manifestar e vai falar com o anjo da igreja que ainda há esperança, que ainda tem jeito sim, que dá para sair desse estado, que dá para sentir novamente aquilo que você sentiu lá atrás, que dá para ser revestido sim de poder, que dá para ser usado, motivado pelo amor, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção, cheio da autoridade. Há possibilidade sim. Deus está falando aqui. Mas o que a gente tem que fazer, Senhor? Tudo bem, Senhor detectou o problema. O Senhor detectou o problema, a gente não estava percebendo, mas já que o Senhor detectou o problema, o que fazer? A resposta vem logo, de forma imediata. Lembra-te. Lembra-te. Lembra-te, porque todo mundo sabe quando caiu, o tempo que caiu, a causa da queda, a causa do desdeixo. E o desânimo foi tomando conta, todo mundo sabe. Aí Jesus disse: eu não vou mover uma palha. Assim como vocês caíram e abandonaram, vocês estão sendo responsabilizados a se lembrar e a voltarem a praticar. A voltarem a praticar. A voltarem a praticar as obras do início. Só isso, Senhor? Não! Ele diz: arrepende-te e pratica. Primeiro eu lembro, não adianta só lembrar e não se arrepender.
Não adianta ter consciência, não, o erro está aqui, ter a direção do Espírito Santo está mostrando, o erro está aqui, mas continuar ainda na prática do mesmo erro, não vai trazer resolução para o problema, vai continuar da mesma maneira, mas para que haja eficácia na minha vida espiritual, é preciso que eu lembre e que eu me arrependa, que eu abandone essas práticas. Lembra de como você era? Ativo, como você era nas madrugadas, nas orações, nos montes, nos vales. Lembra da intimidade, dos 5, 10, 15, 30 minutinhos que você passava de joelhos na presença dele? Você se lembra desse tempo? E que por desenrolar do tempo, devido a tantas coisas que você viu, você acabou relaxando e se enfraquecendo, e o único prejudiciado tem sido você. Mas nesta manhã Deus está dizendo: lembra-te e arrepende-te. Lembra-te e te arrepende. Lembra e te arrepende e volte à prática. Ou seja, é possível sim voltar a ser o que você era antes. É possível sim voltar a sentir o que você sentiu um dia. É possível sim você poder desfrutar novamente de uma íntima comunhão com Ele. É possível. E a responsabilidade é totalmente nossa. Perceba que em nenhum momento Jesus diz: eu vou fazer. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu continuo no meio. Aleluia. Eu continuo presente. Eu continuo vendo, ciente, eu estou consciente, aprovando as boas obras, mas só uma que eu não estou aprovando. Então agora depende apenas de você. E nesta manhã é momento de nós nos consertarmos aqui e voltarmos à prática do primeiro amor. Ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se eu não quiser praticar, Senhor? Alguém pode ter questionado. Se porventura eu quiser me conservar com toda essa ortodoxia, essa aparência religiosa, ele diz aqui, ó: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Um historiador da época da igreja que diz que após essa mensagem haver sido entregue por João a esta igreja, eles se converteram, eles se arrependeram, se converteram, voltaram a ter como base o amor. Isso durou num período de 10 anos aproximadamente. Após 10 anos eles voltaram às velhas práticas. E sabe o resultado? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se havendo dito Deus, ele não cumpriria. Então aquilo que procede da boca de Deus, pode ficar tranquilo, vai se cumprir. Então é uma promessa condicionada. Deus diz: eu não vou remover essa igreja, eu não vou tirar essa igreja aqui de Éfeso, se vocês mudarem o comportamento, se vocês mudarem de atitude, se vocês mudarem, se arrependerem, voltarem às práticas do primeiro amor, eu não removerei. Porém, se vocês não derem ouvido, se vocês não permanecerem nas minhas orientações, eu removerei a igreja da cidade de Éfeso. E foi justamente o que aconteceu. Deus removeu a igreja. Deus removeu porque não conservaram a palavra. Anda na palavra, obedeça a palavra, viva pela palavra, haja pela palavra. Se Deus quer assim, faça conforme Deus está determinando, antes que seja tarde demais, antes que não haja mais volta, antes que não haja mais retorno. Deus é amor, mas é justiça também, e é fogo consumidor. Então atentemos para aquilo que Deus está dizendo e voltemos às práticas do primeiro amor. Tem alguém ouvindo aqui? Tem alguém entendendo? Tens, porém, isto, que aborrestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E esse conselho ele dá para 7 igrejas. As 7 igrejas aqui representa toda a igreja, de toda a era. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que dar ouvido, tem que prestar atenção. E
dar ouvido aqui não é o simples fato de ter conhecimento, mas de colocar em prática o que está ouvindo e o que está aprendendo. Mas qual será a recompensa, Senhor, para aqueles que permanecerem e voltarem à prática do primeiro amor? Ele diz aqui, ao que vencer. Não é para qualquer um, é para aquele que vencer. É para aquele que permanecer fiel até o fim, conservar as vestes brancas, a vida em santidade, conservar a fé em Cristo, considerar que é com amor que a gente deve fazer. Nós devemos aplicar o nosso coração e fazer para Deus, para a glória e louvor do seu nome. Ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A saber o que? Esta é a vida eterna. E a vida eterna vem por intermédio de quem? De Cristo. Deus, por intermédio de Cristo, dá direito ao homem que desfrute da vida eterna através do seu arrependimento, da conversão dos seus maus caminhos e da aceitação de Cristo como seu Salvador. 1 João diz que Deus, ele é o quê? Ele é amor. Eles haviam perdido o quê? O amor. Agora, se eles cultivassem, estar aqui, comer da árvore da vida significa ser introduzido na vida eterna e lá ter de Deus todos os dias, porque Deus é amor, relacionamento contínuo, eterno com Deus, porque Deus é amor. Curva a sua cabeça se quiser, senão fica olhando para o lado. Mas você que veio em busca da presença, você que veio em busca da resposta e ouviu nesta manhã a resposta de Deus, conversa com Ele agora. Conversa com Ele. Aleluia. Veja as suas obras, as suas práticas. Veja como está a sua vida. E ajuste agora sua vida com Deus. Ajuste agora a sua vida com Deus. Peça perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então não persista nessa caminhada que você sabe que tem te afastado, te esfriado, prejudicado a sua saúde espiritual. Mas volte-se para Deus agora, que é rico em perdoar. Diga: Senhor, de fato errei, falhei, de fato fiz o que não deveria ser feito, agi de forma irracional, eu acabei pecando, vacilando, deixando de fazer com amor, e agora eu vivo no impulso, mas não é assim que eu quero viver movido pelo teu amor, e o Espírito Santo virá sobre ti agora, e lhe habilitará para que você faça o que o Senhor determinou. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, muito obrigado por este conselho, muito obrigado por esta instrução, meu Pai. Louvado seja o teu nome. E eu peço, tem misericórdia de todos nós, pois falaste conosco e nós só temos que agradecer, meu Pai. Tenha compaixão e desperte em nós a cada dia o desejo de servir ao Senhor da melhor maneira possível. O que for para ser tratado, meu Pai, não economize a tua palavra, mas fala conosco, corrija-nos, porque sabemos que a tua correção é produtiva, é edificante para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o nome de Jesus. Cadê o Wellington? Vem aqui, Wellington. O Wellington vai terminar o culto agora, porque eu tenho que tomar um remedinho. Está na hora. Está ficando velho, tem que tomar um remedinho. Graças a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus pela presença de Deus e pela palavra de Deus nessa manhã. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que hoje à noite tem batismo em Araçoiaba da Serra, às 7 horas da noite. Os irmãos estão todos convidados, convocados a estarem lá em nome de Jesus, celebrando conosco o batismo nas águas daqueles que vão descer as águas hoje. Amém? É uma noite de festa, será uma noite de festa hoje. Então todos estão convidados para estar lá às 7 da noite.
Amém? Se programe aí, você que pode, para você estar indo lá em nome de Jesus. Então às 7 da noite, batismo em Araçoiaba da Serra. Quarta-feira, culto de ensino da palavra, de avivamento, aqui às 7:30 da noite. E sexta-feira também segue normalmente, para a glória de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela palavra do Senhor, pela manifestação do seu Espírito Santo em nosso meio, pelo seu tratado conosco, pelo seu cuidado conosco. Muito obrigado, Deus. Pai, nós louvamos e engrandecemos o seu nome e pedimos ao Senhor que permaneça conosco e nos leva de volta para casa, debaixo da sua paz, debaixo da sua graça, em segurança em nome de Jesus. Nos dando o restante de dia abençoado, excelente em sua presença, para a sua glória e para o seu louvor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e os que creem digam amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.